O nosso próximo momento é um pitch da Nielsen IQ, que vai nos trazer um pouco mais quais são as tendências, são dados inéditos que mostram a força do pequeno varejo como um dos grandes motores do mercado brasileiro. E quem vai contar tudo isso pra gente é o Domênico Tremaroli Filho, da Nielsen IQ. Domênico, vem ao palco, por favor. Palavra sua, Domênico. Muito obrigado pela recepção. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Eu gosto desse ânimo aqui para a gente continuar a tarde aqui depois do almoço, né? Queria trazer para vocês um estudo diferente para vocês dessa vez. Geralmente, quando eu venho aqui trazer informações do mercado, eu venho falar sobre o ranking, venho contar sobre o mercado brasileiro, se ele está crescendo, se ele está caindo, como é que está o mercado numa situação macroeconômica. Mas hoje eu queria aproveitar o espaço para trazer para vocês uma informação um pouco diferente do que eu estou acostumado a trazer, tá? Nós fizemos um estudo recente na Nielsen para entender o comportamento de compra do pequeno varejo brasileiro, né? Como esse estabelecimento se abastece, como esse estabelecimento se organiza em relação a como ele faz o controle de estoques e como ele também escolhe o fornecedor, de onde ele vai comprar o produto, como ele faz isso por categoria, quais são os desafios que ele tem para isso. A gente tem um estudo bem robusto que nós rodamos recentemente, com mais de 3 mil pontos de venda sendo entrevistados, né, com o proprietário desses estabelecimentos. Então eu selecionei aqui algumas telas, até em virtude do nosso tempo mais curto, para poder trazer essas informações para vocês. Tá? Então eu queria começar compartilhando algumas informações. Primeiro, um pouco sobre o panorama do canal, né? Nós temos no Brasil hoje mais de 1.500, mais de 1,5 milhão de pontos de venda no Brasil, quando nós olhamos todos os canais. E quando nós falamos do pequeno varejo, nós estamos falando do canal mais numeroso em relação ao número de lojas no Brasil, né? O canal tradicional, que é aquele canal em que o consumidor precisa do balconista para fazer a compra, é o mais numeroso. Estou falando aqui de mais de 400 mil pontos de venda desse canal, 416 para ser mais exato. Esse canal concentra aproximadamente 11% de todo o faturamento de categorias que são comercializadas no Brasil, essas categorias de supermercado, ao passo que o autosserviço independente, ou seja, aquelas lojas de supermercado que tem até 4 lojas, né, no mesmo CNPJ, ele apresenta o segundo maior faturamento entre todos os canais que comercializam o mercado brasileiro. Ou seja, estamos falando de 2 canais muito relevantes dentro do nosso contexto de consumo, né? Então, a nossa visão hoje aqui, eu vou falar exatamente do pequeno varejo, composto sobre o canal tradicional e também sobre os autosserviços independentes. Trazendo primeiro uma informação demográfica para vocês, a gente nota uma concentração em relação ao número de lojas para ambos os canais, né, muito concentrado no Nordeste, que é uma região geograficamente muito grande e precisa dessa força do pequeno varejo para atender toda essa população espaçada dentro dessa geografia, e também na região sul do Brasil. Então, tanto o canal tradicional como os autosserviços independentes possuem um grande número de lojas, uma alta concentração em ambas essas regiões. Conhecendo um pouco mais da estrutura de ambos os canais, é para a gente começar a entender um pouco os desafios, né, que os formatos enfrentam. A gente sabe que um desafio comum em ambos os canais é o tamanho físico, né, para ambos os formatos. Quando eu falo, por exemplo, de um autosserviço independente, ou seja, esse autosserviço que tem até 4 lojas, estamos falando de um tamanho médio de área de vendas de 300 metros quadrados. Então, uma área hoje, um espaçamento médio de um autosserviço independente tem 300 metros quadrados. Para efeito de referência, se eu olho o ranking da Abras, né, o top 300 varejistas, o tamanho médio de um AS é de 1.500 metros quadrados. Ou seja, é uma loja com espaço mais restrito, e vocês vão entender exatamente onde eu vou chegar com essa informação. São lojas que possuem, na média, 2,5 checkouts e trabalham com até 7 funcionários, sendo que esse número de funcionários vem sendo reduzido também nos últimos anos. Tá? Então esse é o cenário, o perfil do autosserviço independente no Brasil.
Quando eu falo do canal tradicional, mais uma vez, aquele canal em que eu preciso do balconista para fazer uma compra, eu estou falando de uma loja menor ainda, uma loja de 45 metros quadrados, que tem em média 2 funcionários por loja. Aqui 1/3 dessas lojas praticamente são padarias, né? Lojas que vendem pão, tem a presença da cestinha, refrigerador, o balcão refrigerado, mas de novo, é uma loja pequena e que tem em média 2 funcionários trabalhando. Esses funcionários, geralmente é o funcionário que atende, que faz a venda, que escuta o consumidor e também é o funcionário que gere o estoque dessa loja e, por vezes, o funcionário que decide também o que vai ser comprado. Então, a gente começa a ver um acúmulo de funções que começa a ficar já sobre o responsável da loja. Dando um passo adiante sobre essa questão do tamanho físico das lojas ainda, quando eu penso em estoque e área de estoque para armazenamento dos produtos, eu vejo que 37% das lojas, né, dos autosserviços independentes possuem uma área de estoque de até 30 metros quadrados para armazenar o que ele vai vender. Então, de novo, estamos falando de uma loja que já não tem um espaço de área de vendas tão grande, quando comparado com redes maiores, tem uma área para armazenamento de 30 metros quadrados, uma área mais restrita, e tem um número baixo de funcionários para fazer esse controle. E mais, quando eu olho o controle que essa loja faz sobre o estoque que ela tem em loja, eu vejo um controle muito informal ainda. Foi falado mais cedo aqui sobre a questão da tecnologia, como a gente traz a tecnologia para ajudar o canal. Aqui certamente é uma das vias de crescimento e desenvolvimento do canal. Metade das lojas de autosserviço do Brasil trabalham basicamente com um sistema próprio, mas a outra metade, até um pouco mais da metade, não tem um controle tão rigoroso dos seus estoques, sobre aquilo que está sendo vendido, aquele estoque que vem se esgotando, o momento de fazer essa recompra ou a quantidade que vai ser recomprado. A gente vê aqui 22% das lojas tendo um controle ainda por planilha Excel, anotação em caderno, 12% das lojas ainda fazem o controle por anotação em caderno, ou até mesmo por um sistema adquirido que não é um sistema próprio. Então estamos diante de uma loja que tem um desafio de espaço para armazenamento e um controle mais informal do que ele está vendendo naquele momento. Então acho que um dos principais desafios que a gente vê hoje para o pequeno varejo é de fato essa gestão dos estoques. Então, quais produtos ele deve escolher vender na loja dele e como ele faz essa compra, a quantidade que ele vai comprar, de quem ele vai comprar, porque ele tem que ter esse controle na ponta do lápis muito bem feito, ou na ponta de um sistema muito bem feito, para ajudar ele a avançar e poder fazer esse controle. Mas como é que esses estabelecimentos comerciais se abastecem em relação à frequência, onde ele compra, da onde ele compra? Então, uma outra informação que nos chamou bastante a atenção foi o fato de 60% dos estabelecimentos comerciais do pequeno varejo do Brasil fazer a compra conforme a necessidade. Ou seja, ele espera os produtos ir chegando ao final para ele entender, olha, está acabando a água da marca X, ele vai lá e faz a recompra da da água X. Opa, passei um slide aqui. Então a gente vê essa questão essa recompra, esse abastecimento conforme a necessidade, sendo algo muito predominante no canal. O que isso traz para a gente de riscos? Obviamente, quando ele faz uma compra conforme a necessidade, a questão da emergência passa a ter aqui um peso grande para ele, e por vezes, quando ele precisa fazer a recompra, ele não vai buscar um agente de distribuição, ele acaba buscando outros canais onde ele tem um produto mais rápido sendo entregue para ele. Então aqui tem uma área de oportunidade bem grande para ser trabalhado, visto que metade dos estabelecimentos comerciais do Brasil de pequeno varejo se abastecem pelo menos uma vez por semana, e praticamente aí todos, a grande maioria, 93% deles, se abastecem pelo menos uma vez a cada 15 dias. Então a frequência de abastecimento ela é alta, mas ela não é tão organizada por uma questão de desafio de estoques e falta de controle, ou um controle mais informal adotado pelos varejistas. E aí, como que ele decide sobre o fornecedor? Da onde ele vai comprar, quanto ele vai comprar, quanto de cada produto ele vai comprar? A gente tem aqui algumas informações que nós linkamos sendo as mais importantes pelas entrevistas que foram feitas com esses proprietários de loja, onde primeiro, o preço é o principal influenciador aqui para determinar quanto ele vai comprar de cada um dos produtos que ele precisa colocar na loja dele. Então, a quantidade daquela marca ou daquela categoria
vai depender do produto, do preço que aquele produto se encontra no momento em que ele está fazendo a compra. Tem um preço de oportunidade, ele vai comprar mais para se abastecer mais. Não tem um preço de oportunidade ou não tem uma promoção, ele vai comprar menos e vai se abastecer menos daquele produto. Agora, o preço vai determinar não somente a quantidade, mas também o fornecedor de quem ele vai comprar esse produto. Ele vai buscar essas decisões sobre o fornecedor, também pautadas sobre o preço que ele encontra de cada um desses fornecedores. Um outro ponto que também foi falado mais cedo aqui é a questão do relacionamento, né, com o fornecedor. Então a questão da confiança é um ponto que pesa bastante também na hora do varejista escolher de quem ele vai se abastecer. E esse relacionamento, ele vai além do quanto ele conhece ou não o representante comercial. Ele vai muito da relação de confiança que foi criada sobre... eu tenho uma frequência de visita que me atende, ou o pedido que eu fiz foi me entregue na quantidade que realmente eu fiz, ou veio quantidade a menos, veio quantidade a mais, entregou no tempo que eu precisava, né? Então 40% das decisões sobre qual fornecedor utilizar é baseado no fato dele comprar e confiar sempre nos mesmos fornecedores. Então uma informação que tem um peso aqui bastante significativo. E por final, como eu mencionei, né, 60% das compras de abastecimento acontecem em função da necessidade, ou seja, a urgência aparecendo como um ponto bastante relevante. Então, 42% das decisões sobre quantidade do que vai ser comprado também são considerados de acordo com a urgência para aquela compra. Então, dependendo do que meu estoque está acabando, eu vou fazer aquela compra. Eu tenho mais estocado, não vou fazer aquela compra. Então, a percepção ou a intuição, como a Maria falou agora há pouco aqui, do dono da loja, do responsável por aquela loja, tem um peso bastante significativo aqui também em como essa loja está se abastecendo. Enfim, e é claro que esse abastecimento ele não acontece de uma forma igual para todas as categorias de produto. A gente sabe que o pequeno varejo tem categorias que são mais buscadas nesse formato de varejo, enquanto outras são menos buscadas. De uma forma geral, categorias, né, indulgentes, ou higiene e beleza e limpeza caseira, a gente sabe que são categorias que sim têm uma importância grande no canal, mas não são as categorias que o consumidor basicamente busca no canal. Então essas categorias têm um giro mais baixo, mais lento no canal, o que faz com que a dinâmica de compra seja diferente. Então, até um fato importante que nós descobrimos é, para bebidas alcoólicas destiladas, mais de 90% dos abastecimentos acontecem apenas quando acabam os produtos. Então acabou, ele vai lá e faz um abastecimento. Agora, quando a gente fala de produtos mais de impulso, snacks, ou bebidas, né, carnes e cigarros, a gente sabe que sim, são categorias destino para o canal. Né? Um canal que tem muito a compra da conveniência, da reposição, ou mesmo do consumo ali on the go, é o que faz a diferença. E aí, com um giro mais rápido, a dinâmica de abastecimento também é diferente e influencia na escolha de quem ele vai comprar. Agora, veja o que é interessante. A gente tem aqui, pensando em vocês, né, agentes de distribuição, eu trouxe que higiene e beleza e limpeza caseira são categorias de giro mais lento. Ou seja, isso proporciona para esses estabelecimentos comerciais um melhor planejamento também na hora de comprar, porque se o produto gira menos, ele consegue pensar mais e planejar melhor a compra dele. E são as categorias em que, quando eu entendo como esses estabelecimentos comerciais estão escolhendo, né, de quem eles vão buscar os produtos, é basicamente onde ele busca em vocês, agentes de distribuição, como primeira opção. Né? Higiene, beleza e limpeza caseira, a gente vê distribuidor aparecendo como primeira opção, atacadista para higiene e beleza como a segunda. Agora, quando eu falo de alimentos e bebidas, eu vejo outras opções prioritárias, né? Não quer dizer que ele só abastece nesse, ele abastece em toda a cadeia, mas prioritariamente ele busca em outros canais, muito em função do planejamento que ele tem que comprar conforme a necessidade. Né? Ele percebeu que o arroz da loja dele está acabando, ele precisa comprar, ele não sabe se o tempo que ele vai demorar ou vai levar para ele receber o produto de um distribuidor vai suprir a necessidade que ele tem, ele vai e compra num autosserviço, compra um atacarejo, por exemplo. Então aqui existe uma oportunidade muito grande para vocês, agentes de distribuição, atuando junto com esses estabelecimentos comerciais e como automatizar esse trabalho de estoques, como ajudá-lo a tomar melhores decisões, né? Trazer uma maior parcela dessas compras para vocês. E aí meu tempo está chegando ao final, então para fechar esse conteúdo eu também queria trazer para vocês de uma forma bem breve como a dinâmica do pequeno varejo também impacta na oferta de produtos que o canal vai ter para os seus consumidores finais. Né? Então a gente vê aqui também 3 fatores que impactam diretamente
nessa dinâmica de oferta para produtos. A primeira delas é o tamanho da loja. Então, o espaço reduzido vai fazer com que esses varejistas priorizem o que eles vão colocar na loja. Então, eles acabam tendo um menor espaço para estocagem e vai acabar levando também produtos de embalagens menores, muito alinhado à missão do canal, que é um canal que tem um propósito muito de reposição do consumo dentro da própria loja, ou pegando da loja e saindo. Então, isso leva, né, a um volume de categorias de menor desembolso e também embalagens menores, alinhado à questão do abastecimento conforme a necessidade, em que, de novo, a intuição do dono da loja vai fazer com que o abastecimento acabe acontecendo em ele oferecer aqueles produtos que ele tem a percepção que o cliente dele tem um maior, né, uma maior busca, uma maior preferência. Né? A gente sabe que as categorias oferecidas pelos canais, apesar de todo aquele leque que é oferecido, existe uma concentração nessas categorias. Então, 70% do faturamento do canal tradicional hoje está concentrado em 10 categorias apenas. Né? Então, categorias basicamente ou de bebidas ou de impulso, e são basicamente as mesmas categorias dos supermercados independentes, porém com uma concentração menor. Para os supermercados independentes, 56% e não 70% estão concentrados nessas categorias. E aí eu fecho, né, com o meu tempo já estourado, eu fecho trazendo para vocês um resumo do que nós vimos de limitação de espaço físico, de desafio do abastecimento e o sortimento acabam sendo os principais desafios para esses estabelecimentos. De novo, né, a falta do controle, o baixo número de funcionários para fazer o controle desse estoque e a informalidade existente colocam um desafio a mais na dinâmica desses estabelecimentos. E como oportunidade, a questão da personalização de oferta. Não adianta a gente trazer uma oferta massiva que vai atender todo mundo, que só vai deixar dinheiro na mesa. Isso não atende a dinâmica do consumidor e muito menos do varejista. Então, a personalização aqui acaba sendo um dos caminhos. O relacionamento vai abrir muita porta e vai facilitar o reabastecimento. E, de novo, o relacionamento, não estou falando apenas de conhecer bem o estabelecimento, mas entender o que ele precisa e atender o tempo de entrega que ele precisa, a frequência que ele precisa e a alta rotatividade dos produtos no pequeno varejo também é essencial para assegurar essa presença, né, contínua do estabelecimento no mercado. Eu tenho um material muito mais sobre isso, eu estou com a minha equipe aqui hoje até o final do evento. Caso alguém queira bater um papo, entender um pouco mais sobre o estudo, a gente fica também à disposição. Agradeço a todos pela atenção desprendida. Muito obrigado, pessoal. Nós que agradecemos Domênico Tremaroli Filho, diretor de atendimento ao varejo da Nielsen IQ. Muito obrigado. Pessoal, todos esses dados da Nielsen IQ só são possíveis porque nós participamos de todas as pesquisas, respondemos todos os questionários, e isso é importante para a evolução do nosso setor. Esse é o objetivo também da convenção, é compartilhar com vocês os resultados, né, de todos esses dados levantados. Agora há pouco a gente pediu para vocês acessarem o QR Code que a Emitrix disponibilizou, e agora eu quero reforçar um pedido do Giuseppe Lotto, também da Temse, que a gente vai colocar aqui na tela também um QR Code. A ideia é mapear em que estágio a sua empresa está na jornada de logística. Então, celular na mão, vamos contribuir, porque isso vai ser muito importante para a gente entender melhor a nossa logística, certo? Vou dar um tempinho para vocês aí acessarem esse QR Code, porque na sequência eu vou fazer mais um pedido.